Porque talvez você tenha sido uma criança que cresceu se anulando, escondendo a sua identidade, escondendo quem você é realmente, para se sentir amado, para receber amor, para deixar os outros felizes. Você foi acostumado a ser exatamente o que as pessoas queriam que você fosse, e aí o que você recebia em troca era atenção, amor. E aí você aprendeu que para ser amado, para ser querido, para ser valorizado, você precisa esconder quem você é. Você se faz feliz? Ou você só aprendeu a fingir que está feliz? Você aprendeu a se fazer feliz ou você aprendeu a fazer o outro feliz? Você é o tipo de pessoa que detesta ver os outros tristes e quando chega no ambiente faz de tudo para animar o clima, faz de tudo para fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem confortáveis, e você se sente até meio que responsável pela felicidade do outro. Você se sente responsável por sustentar a alegria do outro. Você se acostumou tanto em pegar essa carga, essa responsabilidade de levar a felicidade para o outro, que quando você não consegue fazer o outro feliz ou simplesmente sustentar isso no outro, você se sente pesado, você se sente mal, porque nem todo mundo tá bem o tempo todo. E muitas vezes, para você fazer o outro feliz, você também tem que estar feliz primeiro, porque eu não posso dar nada pro outro que eu não tenha em mim primeiro. Só que você já sentiu esse peso de se escolher e ver que não conseguiu sustentar a felicidade do outro? Você foi tão acostumado a levar alegria para o outro, a agradar as pessoas, que quando pela primeira vez você se escolhe, toda vez quando você se escolhe, você sente um peso. Como se você estivesse abandonando o outro, ou como se você estivesse afetando o outro de alguma forma. Mas e você? Quando você não tá bem, você consegue se fazer feliz? Ou você sempre tá ali pensando no próximo? Você sempre tá se deixando um pouquinho de lado para sustentar essa harmonia no ambiente? E eu sei exatamente o que significa esse peso, essa carga, né? De sempre tentar ser o responsável para manter ali o humor do outro, o sorriso das pessoas. E quando você não consegue manter esse sorriso, você se sente culpado. Porque talvez você tenha sido uma criança que cresceu se anulando, escondendo a sua identidade, escondendo quem você é realmente, para se sentir amado, para receber amor, para deixar os outros felizes. Você foi acostumado a ser exatamente o que as pessoas queriam que você fosse, e aí o que você recebia em troca era atenção, amor. E aí você aprendeu que para ser amado, para ser querido, para ser valorizado, você precisa esconder quem você é. E depois de adulto, você se acostumou aí nesse padrão. Você continua repetindo isso, você se sente responsável pela felicidade dos outros. E quando você não consegue sustentar isso, você se sente culpado, como se você fosse o culpado do mau humor do outro, ou das pessoas estarem com a cara virada para você. Mas tem um problema quando uma pessoa ela vive uma vida inteira de uma forma que ela nunca quis ser. As pessoas ao seu redor, elas vão se acostumando com esse jeito boazinha, e você, por querer agora adotar realmente aquilo que você sempre quis ser, aquilo que você acabou escondendo a vida inteira, se traindo a vida inteira, as pessoas elas vão estranhar. Tem um problema nisso tudo. Uma pessoa que sempre se acostumou a sustentar a felicidade do outro, automaticamente ela está se traindo a vida inteira. E se traindo a vida inteira, isso faz com que ela não saiba se fazer feliz, porque ela foi tão acostumada a fazer o outro feliz que ela não se conhece. Então ela meio que se baseia no que os outros falam para ela ser,
Então é um caminho de retornar, sabe? É um caminho de parar e pensar o que eu realmente quero, o que eu realmente sou. Chega uma hora na vida adulta que a pessoa ela não aguenta mais sustentar a felicidade do outro. Essas pessoas que sempre viveram em função dos outros, chega uma hora em que elas se sentem perdidas, porque elas não sabem quem elas são de verdade. Elas não sabem o que elas gostam, elas não sabem o que tem dentro ali delas, porque elas aprenderam a se esconder tanto em função do outro, para se sentir querido, para se sentir amado, que chega uma hora que ela se sente completamente perdida. Só que é nesse caminho de confusão é que a vida te mostra, tenta te resgatar de alguma forma, para você finalmente se escolher. E tem uma verdade muito dolorosa que você precisa saber para ser liberto desse padrão. Quando você decidir aí, está disposto a ser você pela primeira vez, a se escolher, muitas pessoas vão se incomodar, mas muitas mesmo. Mas não são as pessoas desconhecidas, tá? Não são as pessoas que vão vir para sua vida depois dessa sua nova fase, depois dessa nova versão que você está construindo. Não são essas pessoas, são as pessoas que você mais ama. São as pessoas mais íntimas, são as pessoas que você conviveu a vida inteira. Essas pessoas vão estranhar demais. Essas pessoas naturalmente vão te criticar, vão se sentir super desconfortáveis, não vão te apoiar, vão até te julgar de egoísta, porque, para pensar, essas pessoas conviveram com você a vida inteira com uma versão boazinha, uma versão agradável, uma versão que elas meio que conheciam, a versão que você apresentava para eles. Só que a partir do momento que você começa a se escolher, você começa a expor as suas opiniões, você começa a falar não, você realmente começa a falar as intenções que você tem, as suas ideias, aquilo que você realmente pensa sobre algum assunto, e muitas vezes você vai discordar. Você vai confrontar essas pessoas. Você vai se escolher primeiro, você vai ser fiel a você mesmo. Então, as pessoas que caminharam com você ao longo da vida inteira, é muito provável que elas não permaneçam na sua vida. Uns podem até permanecer, se eles, agarrarem quem você realmente é. Mas muitos vão se afastar e vão até sumir. E aí, cabe a você escolher se você vai querer sustentar quem realmente você é, sustentar e ser fiel a você mesmo, ou você vai continuar mascarando, performando algo só para manter a felicidade dos outros. Então é você que vai escolher o seu destino, a pessoa que você quer se tornar. Você quer escolher ser melhor? Ou você quer continuar ser submisso, ser uma pessoa calada, não expor nunca suas opiniões, para manter aí essa antiga versão de si mesmo? O que você vai escolher? E eu sei sim que esse caminho de evolução, ele não é um caminho fácil de trilhar. Ele não é um caminho confortável de trilhar. Mas uma das melhores coisas, uma das melhores sensações da felicidade é quando você está vivendo, você conseguiu se superar, você conseguiu ser forte o suficiente para insistir em você, para se escolher. E quanto mais você faz isso, quanto mais você faz essa escolha de se escolher, mais você não vai mais dependendo de ninguém e de nada para ser feliz. Você não se incomoda mais com a cara feia do outro, você não se incomoda mais com o mau humor do outro, porque você não é responsável em levar a felicidade para ninguém. Ou seja, você se libertou das algemas, da crença limitante que te fazia acreditar que era responsável pela felicidade do outro. Você não depende mais das caras felizes, dos sorrisos, para se sentir bem, para se sentir uma pessoa boa. Porque é isso que acontece com essas pessoas. Elas se sentem pessoas horríveis, elas se sentem pessoas ruins, se ela não levar, se ela não fazer o outro feliz, se ela não levar essa
felicidade, se ela não ser aquilo que os outros querem que ela seja. Mas a partir do momento que você se escolhe, você se liberta. Você se liberta dessa responsabilidade, você se liberta dessa carga, na verdade. Não é uma responsabilidade, você se liberta desse peso que você não precisa carregar. E aí você não vive mais em função do outro. Você aprendeu a se escolher, você aprendeu a construir a sua própria felicidade. Porque felicidade nada mais é do que se escolher todos os dias. Se escolher se fazer feliz todos os dias. Então agarre essa verdade de que só você pode se fazer feliz. Você não tem a responsabilidade de levar a felicidade do outro e nem o outro tem a responsabilidade de te fazer feliz. Nós temos que construir a nossa felicidade e compartilharmos as nossas felicidades com as pessoas, certo? Sabendo disso, a gente vive mais leve, a gente vive em paz, a gente não tem mais essa carga, esse peso nas nossas costas, certo? E a felicidade, ela não tá no fim do caminho, ela tá no meio do caminho, ela tá no percurso. Porque a felicidade, ela não é uma conquista, a felicidade é um resultado das nossas escolhas diárias, que a gente escolhe no dia a dia. A felicidade é um fruto que a gente colhe do que a gente está plantando hoje. Então, o que você está plantando? Você está plantando? É isso, beijinhos para vocês. Meu, olha que coisa linda, aquele pássaro ali em cima daquela casinha. Ai, que câmera de milhões que eu tenho. Não dá pra ver os detalhes, mas eu tô vendo no meu olho nu e ele é muito lindo, gente. Eu sou completamente apaixonada por aves. Muito lindo mesmo. Muita felicidade pra você, é isso que eu desejo.